Henker que vive duas vezes. Capítulo 215. Pedra Filosofal, 8. Tradutor. HH Editor, Quintas-feiras. As lindas crianças começaram a se movimentar e arrumar a mesa. Anastasia estava sentada em silêncio no canto, olhando para sua discípula, Victoria. Ela estava vestida adequadamente agora e, em vez de parecer decadente, parecia mais sedutora. Yon-woo olhou para Anastasia, as lindas crianças e depois para Victoria. Pelo que ele ouviu, as lindas crianças não eram apenas servas de Anastasia, mas estavam ligadas a ela. E ele podia sentir uma energia monstruosa vindo deles. Alguns deles seriam difíceis de lidar. Gumirro, se fosse a besta lendária e demoníaca do Nove Caudas, era completamente possível que ela fizesse algo assim. E, de fato, ela era forte o suficiente para ficar lado a lado com pessoas de alto escalão. Se ela tivesse continuado brigando com Yon-woo, Yon-woo pode nunca ter conseguido terminar a Pedra Filosofal. Yon-woo estava pensando que Anastasia costumava ser uma jogadora. Mas agora ele percebeu que ela era uma humana mítica depois de ter se combinado com uma besta lendária. Todos os jogadores que concluíram o 11º andar tinham uma besta mítica e, a menos que você tivesse uma habilidade de domesticação como a de um invocador, a maioria das pessoas as usava por seu poder mágico. Se fossem expostos ao exterior, seriam feridos de qualquer maneira, e a maioria dos andares não eram bons lugares para as bestas míticas crescerem. Em vez disso, os jogadores pegaram emprestado o poder de suas bestas míticas para se fortalecerem. Essa foi a razão pela qual a maioria dos jogadores que ele conheceu não tinha uma besta mítica ao seu redor. Mas ocasionalmente havia pessoas que queriam um crescimento rápido e combinados com suas feras. A combinação de humanidade e um ser mítico. Nasceu um novo tipo de existência. A maioria das pessoas chamava essas pessoas de humanos míticos. Os humanos míticos podem parecer interessantes, mas se você olhar mais de perto, eles nem são tão raros. Os jogadores fariam qualquer coisa para se tornarem fortes. Então é claro que não sentiriam falta de tal método. No entanto, embora a maioria dos jogadores fosse mais humana, Anastasia parecia ser mais uma besta lendária do que humana. Seu poder mágico que consistia em energia monstruosa provou o fato. Seja lá o que ela fosse, Anastasia estava olhando para Yon-woo e Victoria por entre a mesa. Edora estava parada atrás deles, olhando para Anastasia, como se ela não gostasse de alguma coisa. Eles se mudaram para este novo local depois que o telhado do prédio desabou. Como você tem estado? Yon-woo perguntou sobre o que aconteceu depois que eles se separaram. Mas Victoria não conseguiu responder facilmente. Sua atitude hesitante deixou claro que ela não queria pensar no que havia acontecido. Então Yon-woo estava prestes a perguntar novamente, mas Anastasia exalava sua energia monstruosa. Como se ela não fosse deixar isso acontecer. Só então, a energia azul reunida na frente de Yon-woo e Rebecca apareceu. Vitória. Rebecca. Os olhos de Victoria se arregalaram ao ver Rebecca na sua frente. Rebecca definitivamente morreu no palácio do Rei Macaco. Então, como ela estava aqui? Ela é um espírito? Ao contrário da surpresa Victoria, Anastasia olhava para Rebecca com uma expressão divertida. Ela estava colocando fogo em seu cachimbo. Fumaça branca flutuou no ar. Pobre Rebecca, quanto você deve ter sofrido. Eu entendo como você se sente, mas você poderia nos contar? O que aconteceu até agora? Acho que mereço ouvir pelo menos isso. Rebecca foi sacrificada salvando Victoria. Victoria estava vivendo o pesadelo daquele dia até agora. Pensando em Yon-woo e Rebecca que poderiam ter sido sacrificadas por causa dela, ela vivia perseguida pela culpa. Ela não poderia escapar naquele dia. As pessoas elogiaram Victoria, dizendo que ela era uma excelente maga rúnica. Mas Rebecca sabia muito bem que Victoria tinha um coração frágil depois de estar com ela por tanto tempo. Pingar. Lágrimas caíram pelo rosto de Victoria. Ela confirmou que Rebecca e Yon-woo estavam bem agora. Embora Rebecca fosse um espírito, o fato de ela ainda estar aqui era reconfortante. Naquele dia, Victoria começou a explicar o que aconteceu. Sua voz estava fraca e ela parecia cansada. Depois de escapar do palácio com a ajuda de Yon-woo, Victoria e Khan começaram a ser perseguidos por pessoas que não conseguiam reconhecer. Você não sabia quem eles eram? Sim, todos eles estavam escondendo suas identidades. No entanto, posso ter certeza de uma coisa. Eles definitivamente não eram de um clã pequeno. Eles eram do exército do diabo? Yon-woo pensou calmamente consigo mesmo. Fomos perseguidos assim por vários dias, e Khan se adiantou. As pessoas que o seguiam não desistiram e Victoria e Khan perceberam que estavam em perigo real. Eles nem tinham onde pedir ajuda. Então, Khan se adiantou. Ele lidaria com eles, para que ela pudesse fugir. Victoria tentou impedi-lo, mas Khan sorriu amargamente e a fez desmaiar. Quando ela abriu os olhos novamente, Khan e seus seguidores haviam desaparecido completamente. Depois que acordei, procurei por Khan, mas não consegui encontrá-lo. Até mesmo um único traço. E isso é embaraçoso, mas... Ela deveria ter continuado a procurar por Khan. Mas por causa do medo de que as pessoas pudessem persegui-la novamente, ela deixou o 20º andar. Então, ela pediu ajuda à professora. Mas mesmo depois disso, o trauma dela não desapareceu. Rebecca, Yon-woo e Khan.
Os Sadhu que treinavam com ela foram todos sacrificados para salvá-la. Até mesmo os membros, que ela pensava serem seus amigos, a enganaram. Todas essas coisas fizeram com que sua defesa mental como um grande mago caísse no chão. O mesmo aconteceu por agora. Victoria estava olhando em volta ansiosamente como se os rastreadores ainda estivessem atrás dela. Mesmo que ela soubesse que seu professor a estava protegendo, sair assim não era fácil para ela. Eventualmente, Anastasia estendeu a mão para Victoria. A fumaça que saía de seu cachimbo girou em torno de Victoria e ela adormeceu. Anastasia levantou-se silenciosamente e sentou-se ao lado de Victoria. Enquanto ela acariciava a cabeça de Victoria, ela deu uma ordem a Yeon-woo. Não sei por que você veio aqui, mas esta criança não pode lidar com você agora, então vá embora. Yeon-woo acenou com a cabeça. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Mesmo que ele levasse Victoria de volta para a aldeia, a condição dela só pioraria. Esse lado de Victoria, eu nunca a vi assim. Enquanto eles saíam do prédio, Rebecca parecia estar em estado de choque. A maioria dos Sadhu que passaram vários anos com todos os sentidos bloqueados tinham mentalidades fortes. E a Victoria que ela conhecia também era assim. Ela era uma mágica sem vergonha e egoísta. Mesmo com esses aspectos, ela tinha um coração caloroso. Ela era a única amiga e parceira de conversa de Rebecca. Ver alguém assim nesse estado magoou Rebecca. Por outro lado, Yeon-woo estava pensando onde Khan estava. Ele fez algum tipo de acordo com o exército do diabo? O exército do diabo não abandonou seus alvos facilmente. Mas depois daquele dia, eles não apareceram na frente dele ou de Rebecca. Isso significava que Khan havia feito algum tipo de acordo com eles. O que foi isso? Ele não conseguia descobrir. No entanto, havia algo que ele suspeitava. O exército do diabo estava secretamente começando a se mover. Do controle de Éder à tentativa de sequestro de Sesha, definitivamente havia algo que os conectava. Está relacionado com Doyle? Mas como Yeon-woo não tinha ouvido a história de Khan, não havia nada que ele pudesse fazer. O paradeiro de Khan ainda era desconhecido. Não havia nada que ele pudesse fazer até que surgisse uma pista sobre Khan e o exército do diabo. Estamos de volta à estaca zero agora? Victoria não estava no estado para ajudá-los. Ele queria pedir ajuda a Anastasia, mas ela considerava Yeon-woo um inimigo. Então, ele teve que encontrar alguém equivalente a eles. Mas não havia ninguém em quem ele pudesse pensar. Um mágico talentoso e não inimigo de ninguém. Onde ele conseguiria tal pessoa? Mesmo que houvesse, Yeon-woo não teria como encontrá-los. E os outros 5 artesãos estão afiliados em algum lugar. Yeon-woo ficou em branco por um momento. Ou tenho que procurar um mercenário. Até mesmo mágicos habilidosos às vezes trabalhavam como mercenários para conseguir dinheiro para seus experimentos. Se ele os colocasse sob o juramento de mana, poderia funcionar. No entanto, fazer isso teria um preço astronômico e, mesmo que o juramento de mana fosse realizado, a informação poderia de alguma forma vazar. Se isso aconteceu, usar o leilão Quelate também se tornará difícil. O que Yeon-woo queria não era apenas terminar a Pedra Filosofal. Ele precisava sacudir a torre usando a falsa Pedra Filosofal e culpar a noite de Valpurgis por tudo. Na frente do perplexo Yeon-woo, uma brisa refrescante soprou de repente. Era uma energia familiar. Foi uma brisa com uma energia monstruosa. Um livro amarelado caiu silenciosamente. Quando Yeon-woo estendeu a mão para pegá-lo, o livro caiu em suas mãos. Então, o Open Speaking de Anastasia tocou em sua cabeça. Minha discípula diz para dar isso a você pelo menos já que ela não poderia ajudar em nada. Eu não sei porquê. Já que você conseguiu isso, não se mostre novamente. A energia monstruosa se espalhou. Rebecca se aproximou silenciosamente de Yeon-woo. Seus olhos ficaram maiores ao ver o título do livro. Mestre, isso é. Sim, acho que Victoria adivinhou porque viemos aqui. Apenas lendo o título, totalmente novas teorias da magia rúnica. Sobre a força que vem dos espíritos piedosos e sobre a escrita dos deuses, Yeon-woo pôde sentir uma enxaqueca chegando. Estes são os trabalhos de pesquisa de Victoria que ela planejava anunciar aos estudiosos da Torre Mágica. Yeon-woo estreitou os olhos. Victoria simplesmente lhes deu este livro? A culpa dela era tão grave? Yeon-woo se culpou por não ter procurado Victoria antes. Victoria se desculpou muito mais com eles do que ele esperava. Yeon-woo olhou para trás, para onde eles acabaram de sair. Ele esperava que Victoria deixasse o passado para trás e se levantasse novamente. Bran ficou animado depois de ver os trabalhos de pesquisa de Victoria. Feitiçaria. Como sou fraco nessa área, definitivamente será uma grande ajuda. E eu dei uma olhada rápida, mas o entendimento neste livro é profundo. Ela tentou criar um campo de magia completamente novo. Victoria, já ouvi falar dela, mas ela é mais incrível do que eu pensava. A pesquisa em que Victoria trabalhou nas 5 montanhas das penitências foi suficiente para surpreender Bran. Yeon-woo ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Havia inúmeros campos e áreas de magia diferentes. Mas todos eram resultado de pesquisas intermináveis ao longo do tempo. Já se passaram centenas de anos e a Torre Mágica tornou-se ainda mais conservadora. Estabelecer um novo campo de magia naquele mundo estrito de magia significava que você estava abrindo uma nova escola de pensamento. Estava desafiando a ordem atual da magia.
Não foi fácil, mas Victoria tentou isso e Bran julgou possível. Foi assim que as realizações de Victoria foram notáveis. Graças a ela, Bran pôde aprender mais e trabalhar a pedra filosofal por outro ângulo. Alquimia, magia branca, magia negra, elementos, etc. À medida que conhecimentos de diversas áreas foram utilizados, a pesquisa voltou a rolar. Todos os materiais e suprimentos do Intrenium foram esgotados. No entanto, a pesquisa não parou. A riqueza coletada de Enova foi doada, e até mesmo o ancião-chefe os ajudou, colocando Yon-Wu em dívida com ele. E depois de um período de 3 meses se passaram. Está feito, finalmente. Eles conseguiram completar a fórmula. Que pena, mesmo com os resultados, não podemos tentar novamente. O ancião-chefe e Enova acenaram com a cabeça em compreensão às palavras de Bran. Era uma fórmula na qual eles passaram noites sem dormir trabalhando. Eles tinham o contorno da tábua de esmeralda e a orientação de Yon-Wu. Mas foi o resultado da combinação de todos os seus conhecimentos. Mas, infelizmente, não era algo que pudesse ser replicado. As coisas necessárias para fazer uma única pedra eram ridículas. As almas dos humanos, que coisa tola. Milhares, talvez até 10 milhares de almas humanas. Eles queriam que eles cometessem genocídio, e eles não podiam simplesmente reunir as almas. Eles tiveram que refinar as almas que foram sacrificadas, e outros fatores foram acrescentados a isso. Como cada processo era horrível, foi um alívio que Yon-Wu trouxesse a pedra meio acabada. Caso contrário, eles poderiam não ter sido capazes de tentar. Claro, não eram apenas as almas humanas que compunham a pedra. No entanto, era impossível fazer isso completamente sem essas almas. Então Bran, o ancião-chefe e Enova concordaram em ficar calados sobre isso. Se a fórmula completa vazasse, coisas terríveis poderiam acontecer na torre. Se clãs como o Dragão Vermelho fossem capazes de fazer a Pedra Filosofal, eles nem piscariam ao tirar a vida de milhares de jogadores. E só com esta pesquisa, eles ganharam conhecimento sobre outras coisas. Então não sentiram necessariamente que a pedra era algo que precisavam ter. Então vamos começar. Seguindo as ordens de Bran, Yon-Wu acenou com a cabeça. Enova e o ancião-chefe olharam para Yon-Wu com expressões nervosas. Atualmente, não havia como retirar a pedra próxima ao coração de Yon-Wu. Ele precisava ingerir os materiais sozinho e completar a pedra de acordo com a fórmula. Yon-Wu abriu o Intrenium e moveu as mãos em direção aos materiais para a pedra que Baal havia coletado. Absorver. Claque, claque. A espada vampírica de Bathory bateu os dentes e começou a engolir os materiais. Então. Diferença de horário. Yon-Wu concentrou tudo na pedra filosofal. Só então, a pedra filosofal tremeu levemente. Como se estivesse pedindo para terminar.